Olá, pessoal. Vamos falar sobre análise técnica versus análise fundamentalista. Por que utilizar análise técnica? Por que utilizar análise fundamentalista? Quando usar uma e quando usar outra? Olha, eu sou analista técnico e 99% das minhas análises, provavelmente, utilizam critérios de análise técnica, justamente porque eu sou engenheiro, eu sou estatístico e vem fazer total sentido para mim utilizar movimentos passados para tentar prever movimentos futuros, através de um critério estatístico. Já a análise fundamentalista, ela é uma metodologia de avaliação das ações da empresa, né? Verificando se ela é um bom investimento ou não. Ela se baseia em dados financeiros, econômicos, comerciais, resultados, projeções de crescimento da empresa, e o objetivo da análise fundamentalista é descobrir o preço justo de uma ação, ou seja, se ela está subvalorizada ou sobrevalorizada. Então, a análise técnica ela vem complementar a análise fundamentalista. Tá? Então, se você pode utilizar análise técnica para o curto prazo, pode. Para o médio e longo prazo, também pode. No médio e longo prazo, a análise fundamentalista ela tende a ser mais eficiente do que a análise técnica, mas a análise técnica no curto prazo ela pode falar para o cliente, para o investidor, o ponto de entrada na operação, o ponto de falar assim, ó, aqui agora pode ter um pullback, aí você pode encerrar posições e abrir posições novamente depois desse pullback. Dá para fazer alguma combinação nesse sentido, tá bom, pessoal? Olha, falando sobre análise fundamentalista, dá uma olhada aqui, ó. Utilizando a plataforma com dinheiro, você simplesmente digita ali o ticker e ela vai te dar para você a fonte de dados, a rentabilidade, a estrutura, ela vai te dar diversas informações. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o PL, tá? O PL de YouTube 4. Você vê que o PL está 7,85, né? A, o preço da ação dividido pelo seu lucro está dando 7,85, que é um número interessante. Mas dá uma olhada em Bradesco, né? BBDC4, por exemplo. Eu não vou entrar no critério do que é, o que não é, qual o melhor, qual não, pelos critérios fundamentalistas, porque eu deixo isso para quem sabe sobre critérios fundamentalistas. Mas eu só quero pegar esse gancho aqui para te mostrar no gráfico lá alguma situação. Você vê que o PL de Bradesco ele está negativo, justamente porque o lucro por ação acabou sendo negativo. Mas é por isso, por conta disso, Bradesco é uma má ação? Não. Algumas pessoas, inclusive, acreditam que pelo PL de Bradesco estar menor do que o PL de YouTube, ele possa ter aí uma recuperação, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse critério, porque análise fundamentalista eu deixo para quem sabe de análise fundamentalista comentar. O que eu vou fazer, pessoal, é mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Eu falei de Bradesco e falei de YouTube. Aqui tem um gráfico puro, simples, sem indicadores, apenas com alguns rabiscos que eu fiz aí no passado, mostrando aí o que, que eu vejo de um gráfico e o que, que eu vejo de outro. Para mim, o ponto de partida, o ponto principal dos critérios da análise técnica é marcar topos e fundos. E quando eu marco um topo, eu tenho topos descendentes, eu tenho uma linha de tendência de baixa. Enquanto o preço está trabalhando abaixo desta linha de tendência de baixa, eu não vejo movimento de alta, né? Então, Bradesco para mim só foi romper essa linha de tendência de baixa lá na região do dia 10 de janeiro, aproximadamente, quando ele fez ali o que chamamos de uma consolidação de fundo, que pela teoria de Dow, né, os critérios, né, uma das premissas da teoria de Dow, uma consolidação de fundo chamada de acumulação, aonde alguns investidores institucionais estão carregando posições aonde alguns analistas neste aqui assim movimento aqui assim percebem a movimentação desses investidores e acreditam no movimento, que aí é chamada de um movimento de alta sensível. Já em YouTube, né, tem ali também o rompimento de uma linha de tendência de baixa um pouco mais para frente, né? Lá no dia 10 de janeiro veio, mas depois ele veio trabalhar um pouco abaixo. Eu costumo dizer que o traçado da linha de tendência de baixa ele é muito subjetivo,
Mas a partir do momento que o preço está trabalhando acima da linha de tendência de baixa, não tenho mais um padrão baixista, né? O ativo pode estar numa região de resistência e rompendo essa resistência ele pode ir para um movimento de alta. Após o movimento de alta, o que acontece? É o famoso pivô. Onda 1, onda 2, onda 3, que nada mais é do que isso aqui, ó. Uma onda 1, uma onda 2 e aqui fez uma onda 3, aqui em Bradesco. Só que Bradesco tem mais um alvo. Tem mais um alvo lá na região dos R$ 13, pelo desenho das ondas de Elliott. Já Itubi, ele já fez uma onda 1, já fez uma onda 2, já fez uma onda 3, já fez uma onda 4 e está ali pertinho do topo de uma possível onda 5. Agora, esse traçado de onda 1, 2 e 3, ele tem um critério para ser traçado, mas eu gosto de utilizar também possíveis regiões de suporte de resistência que o preço esteja me mostrando. Por exemplo, esta região aqui, ó, que antes era uma região de suporte para o YouTube, passou a ser agora uma resistência. Isso quer dizer que o preço chegou no seu alvo. Depois de um movimento de onda 1, 2, 3, 4 e 5, existe a possibilidade, segundo as ondas de Elliott, de fazer uma onda A, uma onda B e depois uma onda C. Então, isso vem complementar aquele critério que eu olhei lá na análise fundamentalista, lá na plataforma com dinheiro, de que YouTube, para mim, pode estar numa exaustão de um movimento comprador. Posso continuar comprado? Sim, posso continuar comprado, porque só vai ter um movimento baixista depois que confirmar essa possível onda C. Caso contrário, seguindo também as premissas da teoria de Dow, uma tendência permanece na tendência até que ocorra a reversão da mesma. Não é porque ela está numa exaustão que ocorreu o rompimento, não. Eu tenho que esperar o rompimento ou a reversão da mesma. Já a Bradesco, como eu falei para vocês que por alguns critérios fundamentalistas, eles teriam uma probabilidade de ganho maior do que YouTube, nós vamos olhar que o Bradesco está no movimento de onda 1, onda 2, onda 3, tem um possível onda 4 aqui, é muito pessoal, cada um traça aí conforme a sua percepção pelo gráfico, mas ela tem uma projeção até a região dos R$ 13. E por quê? Da mesma forma de YouTube, esta região aqui para mim, ó, este fundo aqui, ele era uma região de suporte e agora passa a ser aí uma possível região de resistência. Tá? Então eu fiz uma análise técnica aqui de dois ativos. Pelo gráfico eu acredito mais no crescimento de Bradesco do que YouTube, mas eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou pegar um ativo aqui, Ibov. Por exemplo, eu vou deixar o Ibov aqui ó, sem nada e do lado de cá eu vou colocar um outro Ibov. Só que este Ibov aqui, eu vou utilizar algumas ferramentas que a plataforma me proporciona para que eu possa ser aí mais eficiente. O que eu gosto de fazer, pessoal? Você viu que em Bradesco aqui eu tracei um canal de baixa, né? Então, Bradesco não, em Ibov, eu liguei topos descendentes e depois peguei uma reta paralela, uma linha paralela a esta linha tendência de baixa e trouxe até uma outra região, percebendo aí um canal de baixa. Agora perceba que os candles aqui, ó, tem candle verde, candle vermelho, candle verde, candle vermelho. Se eu não tenho nenhuma ferramenta na minha plataforma gráfica, um candle verde é compra e um candle vermelho é venda. Mas será que no médio prazo, no longo prazo, numa operação de tendência, como é que fica? Aí eu venho para este gráfico aqui, que é um gráfico já trabalhado, onde eu utilizo alguns indicadores para balizar esses movimentos. Perceba que Ibov vem num movimento de candles verdes, né? Eu trabalhei isso, né? Eu criei uma regra para isso, porque por mais que o pregão feche positivo, ele ainda não terminou a tendência de baixa, né? E aqui, ó, nessa região aqui assim, ó, eu vou traçando também regiões de suporte, possíveis resistência, dados pelos fundos dentro do canal. E o Ibov, ele falou para nós que ele poderia ter um movimento altista lá a partir do dia 17 de janeiro. Eu já previ aqui, ó, no dia 15 de janeiro. Inclusive, eu comentei isso
numa live dizendo que aqui no dia 15, por conta desse fundo duplo e algum outro critério que eu vou falar para vocês que está aqui embaixo, ele já poderia vir para um movimento de alta, um movimento corretivo, né? Então é isso. Aí outras coisas que eu utilizo na análise técnica. Um ativo está barato, um ativo está comprado. Assim como na fundamentalista você pode falar que um ativo está barato ou ele está caro, na análise técnica você utiliza também este indicador aqui, ó, que é um indicador também trabalhado, ou seja, eu pego o indicador, altero os parâmetros dele, as condições dele nativas da plataforma, para uma forma que fique mais fácil de que eu possa entender as minhas análises, as minhas projeções. Então, este cara aqui, ele se chama estocástico. Quando o estocástico está abaixo de 10, no meu caso é 10%, eu falo que ele está barato, mas ainda não é momento de comprar. Só vai ser momento de comprar se ele vir abaixo de 10 e ó, e aparecer aqui uma cotação verde no estocástico. Da mesma forma, ó, aqui ó, eu falo que o ativo ele está caro quando o estocástico for lá na região dos 89, 90 aproximadamente, e posso pensar no movimento de venda se ele começar a apontar aqui uma regra aqui vermelha, uma coloração vermelha. Então é isso que eu utilizo e com isso eu consigo antecipar diversos movimentos, tá pessoal? Atrelado a isso, uma das premissas da teoria de Dow também, ela fala que você deve utilizar mais de um critério operacional para confirmar o possível movimento que você está enxergando. Então, aqui eu tenho um outro indicador que se chama nuvem. Por quê? Porque eu faço uma coloração em cima de uma nuvem, mas ele nada mais é do que o famoso indicador MACD, ou outras pessoas chamam de MACD, né? E eu coloquei uma coloração. Então, quando eu tenho dois indicadores apontando para a mesma situação, ó, aqui tá vendo que eu tenho uma coloração verde aqui, aqui também tem uma coloração verde. Então, já tenho dois indicadores falando aí que existe uma possibilidade de um movimento altista, tá certo? Então, a análise técnica, ela vem dar o ponto de entrada e por vezes ele antecipa alguns movimentos, né? Então, é muito interessante utilizar mais de um critério operacional para confirmar a sua leitura. Posso colocar outros indicadores aqui na tela? Posso, inclusive eu até tenho, né, pessoal? Por exemplo, a banda de Bollinger, assim como o canal mostra para mim, né, se o ativo está trabalhando num canal de alta, no canal de baixa, eu percebo que as bandas de Bollinger estão descendentes, né? E uma banda de Bollinger padrão, uma média de 20 períodos com desvio padrão, o preço tende a ficar 95% das vezes dentro deste range das bandas. Então, se as bandas estão descendentes, o canal da banda é descendente, eu percebo que o ativo está trabalhando num canal de baixa. Um outro critério também que eu gosto muito de utilizar são médias. Aí você vê que o gráfico vai ficando mais carregado, né? Uma média para mim muito importante, mas muito importante, vocês venham falar muito sobre ela, são as médias de 200 períodos, onde eu tenho uma aritmética e eu tenho também uma exponencial. Eu utilizo as duas simultaneamente. Por isso que às vezes eu falo que o preço está entre médias de 200 períodos, porque eu uso duas. E neste momento, ele mostra para mim que a região ali dos 126.400 ou 127.000 pode ser uma resistência. O Ibov, para mim, ele assume movimento comprador se ele trabalhar acima dos 127.700 pontos, por exemplo. E eu posso forçar um pouco mais. Da mesma forma que eu tenho uma nuvem aqui abaixo, eu posso colocar uma nuvem também aqui nos nossos candles, né? Que, por exemplo, se o preço está trabalhando abaixo da nuvem e a nuvem está vermelha, eu tenho um movimento baixista. Aí vem aí mais uma situação para confirmar a leitura. Então, assim, pessoal, técnica, a análise técnica, ela vem complementar as leituras da análise fundamentalista. Tá? A análise fundamentalista ela tem os seus critérios, mas eu acredito mais eficientes para o médio e longo prazo. E a análise técnica ela tem aí a sua eficiência no curto
em médio prazo. Dá para aumentar também a eficiência por longo prazo na análise técnica? Dá. É só você aumentar o período do gráfico. Você viu que as apresentações que eu fiz ali foi num gráfico diário. Mas eu posso passar isso para um gráfico intraday, fazendo as operações day trade ou tentando prever como que pode ser o início do pregão no próximo dia que tiver negociação, ou eu posso colocar para um período semanal, um período mensal e ver um movimento mais longo. Tá ok? Para mim, essas são as principais diferenças da análise técnica da análise fundamentalista. Já te convido para você se inscrever no canal, você curtir, você deixar o comentário sobre o que você acha a respeito. Um abraço, pessoal.